Para esta semana, aqui no livro de experiências, foram selecionados 2 experimentos para propor várias experimentações e reflexões para a sua criança. Olha só, o primeiro deles está apresentado aqui na página 21 do livro. Trata-se do experimento do feijão e para realizá-lo é necessário que você providencie esses materiais aqui. O regador e a pazinha, que a criança já vem utilizando nos últimos encaminhamentos dessas últimas semanas, e também um pouquinho de terra, um copinho ou um vasinho e feijões. Bom, apresente esses itens para a criança e pergunte a ela como ela imagina que é possível plantar feijões. Bom, se for possível, convide e incentive a criança a demonstrar como fazer esse plantio. E aí pode ser que surjam algumas dúvidas ou ela não saiba exatamente as quantidades que devam ser usadas. Então proponha à criança que observe essa sequência de fotografias que nós aplicamos na página. Aqui estão contidas as orientações dos procedimentos para esse plantio. Ela pode observar, por exemplo, que na primeira cena as crianças estão colocando um pouquinho de terra no copinho. Na segunda cena, elas estão adicionando algumas sementes de feijão. Na terceira, elas estão colocando mais um pouquinho de terra sobre as sementes, sobre os feijões. E na última cena, elas estão colocando água. Então, a criança pode realizar o plantio seguindo essas orientações e talvez algumas outras dicas que você queira compartilhar com ela. O que eu acho bem importante ressaltar diz respeito à quantidade de água. Se a criança utilizar muita água, pode ser que a semente, que o feijão, mofe e aí ele não vai germinar. Então, alerte a criança com relação a isso para que apenas umedeça a água, tá certo? Bom, para o feijão germinar, para a criança ver o broto do feijão surgindo, é necessário aguardar alguns dias. Então, explique isso para a criança e guardem, coloquem esse vaso, esse copinho, num ambiente arejado e que receba a luz do sol também, mas não uma luz tão direta assim, tá certo? E sistematicamente, caso percebam que a terra está muito seca, também é possível colocar mais um pouquinho de água. Mas, novamente, alerte a criança para que ela não utilize uma grande quantidade de água, tá certo? Além desses cuidados e de aguardar alguns dias, ao longo desses dias, certamente a criança pode fazer observações do seu experimento. Então, convide a cada dia dar uma espiadinha no vaso onde ela plantou os feijões para ver se apareceu ali alguma novidade. Bom, além das observações, também é importante que a criança realize alguns registros referentes a esse experimento para incorporar no portfólio. Então eu peço que vocês destaquem esse cartão disponibilizado na página 43 do material de apoio, tá certo? O cartão já vem com marcas onde as dobras devem ser feitas. Então façam as dobras de acordo com esses vincos que foram aplicados para que ele fique um cartãozinho assim quando finalizado, tá certo? Vejam, nós aplicamos 4 áreas nas quais a criança vai poder fazer os seus registros, mas é claro que a observação pode acontecer muito mais vezes do que essas que estão previstas aqui para registro, tá certo? O importante é que na primeira cena a criança registre esse dia do plantio. Então, logo depois que vocês tiverem concluído essa etapa, solicite para a criança que efetue um desenho representando aqui o momento em que ela plantou as sementes do feijão. Tá certo? Os demais desenhos e representações que ela venha fazer aqui podem acontecer ao longo dos próximos dias. Combine isso com a criança. Talvez a segunda representação seja do dia em que ela observou novidades, em que ela viu o brotinho do feijão surgindo ali na terra. Os demais registros ela pode fazer para evidenciar o crescimento da planta, portanto, nesse vasinho que ela está se dedicando e cuidando dele, tá certo? Depois que todos esses registros estiverem elaborados, aí sim é o momento de incorporá-lo ali no portfólio. Então, o cartão pode ser dobrado, a aba de fechamento pode ser dobrada também. E vejam, nós temos aqui uma área indicada onde deve ser passado cola. Então, passe em cola somente nessa área cinza para poder utilizar a aba com tranquilidade, tá certo? Bom, depois de passar a cola, vejam só, é nessa parte do portfólio intitulada Experimentos da Natureza, em que vocês devem colar o cartão, aqui no primeiro espaço, tá certo?
Então efetuem a colagem aqui depois que os registros estiverem elaborados. Bom, temos mais um experimento previsto para acontecer esta semana. Ele está apresentado a partir aqui da página 22. E talvez os materiais que são necessários para realizá-los, talvez vocês não tenham eles facilmente em casa. Então, avaliem as possibilidades de realizá-lo, ou então eu tenho certeza que o professor dará total atenção a esse experimento nos encontros presenciais quando puderem acontecer lá na escola, tá certo? De todo modo, eu vou explicar aqui, vou comentar aqui como se dá esse experimento para aquelas famílias que puderem realizá-lo aí em casa com a criança, tá certo? Bom, os materiais necessários são esses: 3 copos transparentes, de preferência plásticos, já que a criança vai manipular, 3 flores de pétalas brancas, anilina de 3 cores diferentes e água. Bom, além desses itens, eu sugiro também que vocês selecionem alguns outros materiais para um experimento prévio, para uma exploração prévia que vai ajudar a criança a levantar hipóteses sobre o que vai acontecer nesse experimento das flores. Então selecionem, por exemplo, um guardanapo branco, um pedaço de algodão, um tecido branco também, uma peça de jogo que seja de plástico, enfim, materiais variados que possam ser colocados nessa água colorida, que vai ser colorida pela anilina. Assim a criança vai realizar esses experimentos e ter condições então de elaborar hipóteses sobre o que vai acontecer com as flores, tá certo? Bom, o primeiro procedimento evidenciado aqui é colocar um pouco de água em cada um dos copos e em seguida adicionar uma anilina, uma cor de anilina em cada um dos copos com água. Bom, só o fato dessa anilina colorir a água certamente já vai chamar muita atenção, a curiosidade da criança. Então, depois que esses copos estiverem com a água devidamente colorida, ofereça esses itens extras que você selecionou para a criança testar. Ela pode colocar um pedacinho do guardanapo, por exemplo, em uma dessas águas coloridas aqui para ver o que acontece. Ou então ela pode umedecer essa peça de jogo feita de plástico e vai reconhecer que não acontece nada, a cor daquela peça não muda. Ela pode colocar um pedacinho de algodão e notar que mudou a cor dele. Enfim, os materiais, dependendo do que sejam constituídos, vão alterar ou não de cor. E esse dado, essa informação é bastante importante, já que você em seguida vai perguntar para a criança o que será que vai acontecer com as flores de pétalas brancas quando colocadas na água colorida, conforme aqui o último experimento apresentado na página do livro. Bom, a criança deve revelar as suas hipóteses e também representá-las aqui, na página 23 do livro. Veja, nós temos aqui uma ilustração em preto e branco e a criança deve eleger as cores de lápis ou de giz de cera ou de canetinhas de acordo com as cores de anilina que foram utilizadas no experimento, tá certo? Então, cada água representada aqui em um dos copos deve ser colorida com uma dessas cores de lápis que corresponde à cor da anilina utilizada. E depois, aqui nas flores, ela deve aplicar a cor que ela imagina que vai surgir ou não na planta depois de alguns instantes absorvendo aqui essa água colorida. Depois que ela colorir as imagens aqui, veja, é necessário aguardar em torno de 2 ou 3 horas para que já possa ser observado alterações aqui na planta. Nas plantas, eu tenho certeza que isso vai surpreender bastante a sua criança. Então guardem o experimento num cantinho aí da casa para que dali a algumas horas vocês possam observá-lo novamente para a criança constatar se as hipóteses dela se confirmaram ou não, tá certo? E assim como aconteceram os registros referentes ao experimento do feijão, também devem acontecer os registros do experimento das flores. Esse cartão também está disponível na mesma página 43 do material de apoio. Deve ser destacado e dobrado de acordo com as indicações das dobras. E da mesma forma, a criança deve registrar aqui o primeiro momento em que aconteceu a organização do experimento, então as flores ainda brancas posicionadas dentro dos copos com água colorida e depois os demais registros ela pode fazer a partir do momento em que ela percebeu alguma modificação na cor das pétalas. Então ela pode efetuar mais 3 registros aqui.
E da mesma forma, depois que os registros estiverem prontos, é só colar no portfólio. A cola deve ser passada somente na área indicada aqui no verso do cartão, para então ser incorporada aqui, no segundo espaço dos experimentos aqui no portfólio. Eu tenho certeza que esses experimentos, se vocês puderem realizá-los, ou somente um ou os dois, certamente vai atrair bastante atenção da criança e fazê-la refletir muito sobre esses elementos da natureza.